nossos queridos ouvintes. Esse é mais um Mulheres no Aqua. Eu sou Fernanda Queiroz e Silva, oceanógrafa e trabalho com extensão rural com piscicultura. Olá, queridos ouvintes. Eu sou a Kátia Regina Lapa e trabalho com sistemas de recirculação aquícola. Olá, eu sou Juliana Galvão, bióloga e pesquisadora da Exalc USP. E a gente está aqui hoje com o Dr. Fabrício Morales Faria, que é mastologista do Instituto de Cirurgia de Joinville. Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, falar um pouquinho sobre câncer de mama e doenças da mama com vocês. É um prazer. Vocês devem, quem está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube, deve estar perguntando, mas não é para falar de tema de aquicultura? No nosso projeto, a gente desenhou esse sonho, né, meninas, juntas, sempre pensando não só nas questões que envolvem a aquicultura, mas sim na questão da mulher. E o câncer de mama, a gente está chegando aí no Outubro Rosa, eu acho importante a gente levantar esse assunto, colocar a luz sobre o cuidado, o autocuidado, falando também do câncer, que é um dos cânceres que mais afeta as mulheres brasileiras, que é o câncer de mama. Então, a gente já começa aqui nas nossas dúvidas. Eu acho que muitas dessas dúvidas são nossas, né, meninas? E dúvidas também da nossa audiência. Doutor, quais são os primeiros sintomas que a gente deve ter um alerta para procurar um médico mastologista, para buscar mais informações? Então vamos tentar esclarecer duas coisas muito importantes. Para nós, a principal razão do Outubro Rosa, inclusive, que está próximo, é a gente entender que a gente gostaria, não é bem essa palavra, nós não gostaríamos que ninguém tivesse câncer, certo? Essa é a palavra. Mas uma vez que nós não sabemos quem vai ter e nem quando vai ter, nós gostaríamos de descobrir o câncer na fase mais precoce possível, antes do sintoma. Antes do sintoma significa que aquela mulher que vai fazer o seu exame de rotina foi no seu ginecologista, na maioria das vezes, e foi fazer a mamografia de rotina e apareceu um exame alterado com uma pequena lesão que não tem ainda manifestação clínica. Por isso que nós insistimos com o Outubro Rosa, para que as pessoas entendam que ter sintoma não é o ideal. O ideal seria que, fazendo o exame de rastreamento, que é aquele que nós fazemos quando ainda não temos nenhum sintoma, que é aquele exame que a gente faz de rotina a partir dos 40 anos, que a gente encontre uma doença que só é visível no exame de imagem, só é perceptível no exame de imagem e não através da manifestação clínica. Essa é a situação ideal. Infelizmente, não são todas as mulheres que fazem o exame de rotina a partir dos 40 anos, que é o recomendado, e acabamos, às vezes, descobrindo lesões com manifestações clínicas. O mais comum é o nódulo. É a pessoa que, em algum momento da sua vida, percebe uma alteração na mama, um caroço, uma área endurecida, uma parte que está diferente, e acaba dizendo, bom, notei uma coisa aqui no banho, estava no banho, é o achado mais comum, né? Aquela mulher foi no banho, estava se ensaboando, e, opa, tem uma partezinha aqui que está estranha, uma área diferente. Mas além do nódulo, a gente pode ter alterações da pele, a parte da pele que pode ser repuxada em algum lugar da mama. A gente pode ter saída de secreção espontânea pela mama, que é relativamente raro hoje em dia, justamente por causa dos exames de diagnóstico precoce, né, que é a mamografia. Então essas são as mais comuns. A dor é muito comum os pacientes se queixarem de dor, mas a dor não é um sintoma, nem um sinal do câncer de mama, certo? É muito comum as pessoas irem consultar pela dor. Eu sempre brinco com os pacientes no consultório que a única coisa boa da dor é que ela lembra o paciente que de vez em quando ela tem que fazer o seu exame de rotina, porque para outra coisa não serve. A dor está mais ligada às oscilações hormonais, né? Isso, a dor geralmente está mais relacionada com as alterações hormonais. Mas Quando a gente fala que o câncer... Pode falar. Quando a gente fala que o câncer de mama não dói, não é bem assim, não é que ele... Para o câncer doer, ele tem que estar numa fase avançada. Geralmente ele está grande. A gente diz assim, o câncer de mama não dói na fase inicial, na fase que ele está pequenininho. Óbvio que qualquer tumor no organismo da gente, se ele crescer, ele vai provocar sintoma. Um deles é a dor por distensão dos tecidos, né? Ou por compressão de outros tecidos. Mas o que a gente diz assim, virtualmente, se a pessoa não tem nenhuma manifestação no toque, normalmente a dor não é um sinal do câncer.
Uhum. É legal o senhor comentar isso sobre a dor dela ser um alerta, né, para a mulher lembrar que está na hora de fazer o exame, mas que não necessariamente é um sintoma, né? Por coincidência, então aqui compartilhei nos bastidores com vocês, mas já compartilhando aqui na nosso momento aí ao ar, a minha mãe descobriu um câncer de mama aos 40 anos, isso foi no ano de 1999, justamente por sentir uma dorzinha. E aí essa dorzinha levou ela a palpar a mama, sentir um nódulo, procurar um médico e ali tudo começou, né? Então, como é importante a gente estar se percebendo, né? Percebendo o nosso corpo. E, Cati, já compartilhando também, um dos motivos de eu ter convidado o Dr. Fabrício. O Dr. Fabrício acompanhou e acompanha a minha mãe, né? Minha mãe teve diagnóstico de câncer de mama no final de 2021 e está muito bem, mas ainda está fazendo aqueles exames de rotina e cada vez que ela vai fazer, doutora, ela fica extremamente preocupada e nervosa, com frio na barriga, mas ela está muito bem. Que bom. Isso é muito bom. O câncer de mama é o câncer mais comum das mulheres, né? Então, aproximadamente 1/3 do total de casos de câncer na mulher vão acontecer na mama. Do mesmo jeito, tem uma similaridade para nós, homens, com o câncer da próstata. 1/3, quase 30% do total de cânceres nos homens são na próstata. Então, é o câncer mais comum das mulheres. É aquele que a gente, às vezes, vai encontrar em algumas famílias, ou às vezes a gente vai passar pela experiência, como é o caso de vocês duas que tiveram essa experiência num familiar de primeiro grau, né? Uhum. E a Isso importância é um alerta, né, doutor? Desculpa. Importância da gente falar, porque a minha mãe descobriu no exame de rotina. E era um câncer extremamente grave, mas por conta de que ela descobriu no exame de rotina inicialmente, ela tá aí bem, né? E eu não sei se a gente pode falar em cura depois de, eu não sei depois de quanto tempo, doutor? Depois dos acompanhamentos da cirurgia. Isso, a gente fala em cura, a palavra cura, para os tumores não hormonais a partir de 5 anos. E para os tumores hormonais, a gente tem um tempo um pouquinho maior, porque são tumores que às vezes podem ter um crescimento mais lento, e às vezes eles podem dar metástases, às vezes com um tempo um pouquinho mais prolongado do que o habitual. Então a gente diz que precisa 10 anos para a gente considerar o paciente curado. Nesse momento, quando a gente trata e não completou nem 5 para os tumores não hormonais ou 10 para os tumores hormonais, a gente diz que o paciente está tratado e está em observação clínica de controle, né? Fazendo esses exames que são periódicos que a gente faz de rotina. E, doutor Fabrício, o senhor mencionou agora, né, sobre essa diferença dos tumores, né, hormonais e não hormonais, né, do câncer, com essas duas variáveis. O senhor poderia explicar para a gente a diferença de um hormonal para um não hormonal? E muitas vezes quem está nos escutando, né, ouve até esse diagnóstico, ou escuta o relato de alguém e não sabe a diferença. Nós falamos câncer de mama, o nome geral, né? Então, quando a gente fala que o paciente está com o câncer de mama, esse é o diagnóstico geral. Mas os cânceres são divididos grosseiramente em 4 tipos. 2 que nós chamamos de tumores hormonais, que são os tumores luminal A e luminal B, que são tumores hormonais, um de baixa multiplicação celular e o outro que tem moderada multiplicação celular. E 2 tumores que nós classificamos como não hormonais, que a gente chama de HER2 ou triplo negativo. Exatamente nessa ordem que eu falei, biologicamente existe uma tendência de serem os luminais menos agressivos, com uma chance de curabilidade maior, e os não hormonais com uma tendência a serem mais agressivos e com uma chance de cura que às vezes pode ser significativamente menor pelas características biológicas. Eles não são iguais, eles não têm o mesmo comportamento. Uns são menos agressivos, os luminais, os hormonais, e os não hormonais têm uma tendência de serem mais agressivos. Não é necessariamente diretamente relacionado ao hormônio que a pessoa tem, certo? Isso é uma característica da genética do tumor, tá? Isso é legal. Eu lembro bastante do estadiamento, o da minha mãe sempre vinha escrito que ele era o HER2, né? HER2. Isso. Até para as pessoas entenderem, né, que são diferentes tipos de doença, mesmo tendo o mesmo nome inicial, né, de câncer, diferentes quanto à seriedade do problema e também diferentes tratamentos.
que quando a pessoa entra em contato com esse diagnóstico, tem pessoas que nem falam essa palavra, né? Aquela coisa pavorosa, como se você... né, um diagnóstico não é uma sentença, né? É um longo caminho a ser trilhado, cada corpo responde de uma forma. Hoje a gente tem muitos tratamentos, profissionais especializados, né? Então, eu acho muito interessante ter essa clareza, né? Que quem está nos escutando, quem está nos vendo, entenda que cada caso é um caso, por isso que a gente tem tantos tratamentos e que nada é perdido, né? A gente tem aí toda uma trajetória e também muitos casos de sucesso, né, doutor? A Como que maioria. o senhor vê isso dentro do consultório? Como as pessoas chegam até você e como as coisas se desenrolam? A maioria das pessoas não tem contato prévio com o câncer, salvo algumas famílias que passam por essa experiência, né? Mas para a maioria das pessoas, a pessoa que tem o câncer, ela é a primeira, ou ela é a primeira pessoa a ter câncer de mama na família, às vezes tem um histórico muito longe, o bisavô, alguém muito distante teve um câncer, né? Então, essa pessoa não tem nenhum conhecimento e nenhuma noção do que está acontecendo. Então, o diagnóstico, em geral, e para uma boa parte das pessoas com a palavra câncer, parece uma sentença de morte. Mas para o câncer de mama, hoje, com os avanços dos tratamentos modernos que a gente tem, que são cada vez mais personalizados, essa separação que a gente falou, dos tumores hormonais e dos tumores não hormonais, ela é importantíssima, porque os tratamentos hoje são muito direcionados para cada um desses tipos específicos de câncer, né? E de maneira geral, se a gente pudesse juntar todos os cânceres da mesma forma, que a gente não junta, mas vamos pensar assim, juntando todos num único saco, a gente cura 2/3 dos pacientes, se a gente considerasse todos iguais. Mas existem tumores que a gente tem quase 95% de chance de curar, relacionados à precocidade do diagnóstico e relacionado ao tipo de tumor que a gente tem. Então, quanto menorzinho é o tumor, quanto mais precoce é o diagnóstico, maior a chance de cura, atingindo 95% de chance da gente curar. E quanto maior o tumor, pior. Por isso que a gente tenta fazer com que as pessoas entendam que a gente não gostaria de diagnosticar o câncer pelo sintoma, a gente gostaria de diagnosticar no exame de imagem, que daí sim significa que nós estamos diagnosticando precocemente o câncer de mama. Eu tenho uma experiência bastante interessante para contar, que eu brinco que eu tenho uma coleção de nódulos. Eu faço monitoramento desde os 19 anos, e aconteceu que eu pude sentir meu primeiro nódulo, pesquisadora bióloga que sou, no microscópio, estava trabalhando no microscópio, né, e a mama encostou na mesa e eu senti uma dor, e daí que eu fui fazer o autoexame e vi que tinha um nódulozinho. E a partir daí, né, eu faço os exames periódicos todo ano, já precisei tirar da coleção, né, 2 nódulos, né, um que cresceu demais e outro que mudou a conformatação, o BIRADS, né, que é a classificação dos nódulos. Então, é uma coisa que faz, assim, parte da minha rotina de autocuidado como mulher. E eu queria que o senhor explicasse para a gente como que se dá esse monitoramento, né, de quem encontrou um nódulo, né, foi para ginecologista, depois encaminhado para o mastologista para fazer um monitoramento. Como que isso funciona? Então, a maioria dos nódulos que nós encontramos na mama, embora as pessoas morram de medo, né? Mas a maioria dos nódulos que nós encontramos na mama são benignos, certo? O mais comum disparado, que atinge quase 30% das mulheres em idade hormonal, as mulheres que ainda menstruam normalmente, né, são os cistos, que são as bolinhas de líquido, que são bolinhas de água que se formam dentro da mama por causa dos hormônios. Não tem nenhuma relação com câncer, graças a Deus, né, porque imagina uma coisa que afeta 30% das mulheres em idade hormonal, se isso fosse, carregasse junto, né, uma tendência para se transformar em câncer, seria trágico, né. Mas é a alteração mais comum que a gente encontra no consultório. Os cistos, que são as bolinhas de líquido, elas não precisam de nenhum tipo de controle com os exames de imagem. A única coisa desagradável de quem tem os cistos é que são mulheres que têm maior sensibilidade na mama, são mulheres que têm mais desconforto, principalmente aquele desconforto pré-menstrual, aquela sensação de que a mama incha perto da menstruação, depois ela desincha. O segundo nódulo mais comum é o fibroadenoma, que talvez tenha sido esse que tu removeu da mama. Os meus.
Os fibroadenomas são nódulos relativamente comuns. 6% das mulheres têm esses nódulos benignos e eles não têm tendência também de se malignizar, e nós removemos quando eles ficam volumosos, quando eles ficam grandes, como talvez tenha sido o teu caso. Esses nódulos também não carregam tendência de se transformar em câncer. E por fim, que é um achado menos frequente, apesar dos pacientes serem encaminhados com muita frequência com alteração nos exames da imagem, mas o câncer é o menos frequente de todos, graças a Deus. A gente encontra numa pequena parte das mulheres. Em torno de 6% das mulheres podem ter o risco de ter câncer de mama se chegarem aos 75 anos de idade. Isso falando para quem não tem ninguém na família, né? Porque quando tem histórico familiar, as coisas vão mudando um pouquinho. O risco vai aumentando de acordo com a quantidade de familiares que a gente tem com câncer. Sim. E, na sua opinião, Fabrício, quais são as variáveis mais importantes que determinam o desenvolvimento ou não no câncer de mama nas mulheres? Então, o principal fator de risco é o histórico familiar. Quanto maior o número de familiares ou quanto mais jovens os familiares com câncer de mama em primeiro grau, maior é o risco para os descendentes. Tanto que nessas condições, que afeta mais ou menos em torno de 10% das mulheres com câncer de mama, a gente teria indicação de fazer as consultas que nós chamamos de aconselhamento genético. São aquelas pessoas que têm muitos casos, vamos usar, para que todo mundo entenda, né? Assim, a pessoa que tem 2, 3 ou 4 familiares com câncer de mama, nós podemos estudar a parte genética dessa família e descobrir se os descendentes que vêm nas próximas gerações também carregam um risco muito alto de ter câncer de mama, e às vezes nós vamos poder fazer coisas que não são tão simples, são, vamos dizer assim, difíceis de ter que fazer, de ter que enfrentar, que é o que a Angelina Jolie fez, né? A história da Angelina Jolie, que ficou muito famosa ali no começo dos anos 2000, né? Que ela retirou as mamas preventivamente. Detalhe, isso é para um grupo bem especial de pessoas, para esse grupo de pessoas que tem um histórico muito forte de câncer de mama. A imensa maioria, 90% das pessoas, 90% das mulheres que têm câncer de mama terão câncer com o fator principal de todos, que é a idade. Quanto mais velho ficamos, maior o risco de ter um câncer por erro na nossa multiplicação celular. O nosso corpo está envelhecendo, e uma das consequências é que, às vezes, o nosso sistema de defesa não consegue identificar mais aquelas células que se multiplicaram de forma errada, e eles não conseguem eliminar essa célula. Nós temos uma célula de defesa no nosso organismo que é específica para isso. Ela é como se fosse um filtro, né? Ela vai limpando. Quando a gente tem a multiplicação celular natural do nosso organismo, uma célula sofreu uma alteração genética, ela identifica imediatamente, ela elimina essa célula. Lá pelas tantas, com a idade e com, obviamente, fatores externos, que hoje a gente cada vez sabe que estão mais associados, a gente vai ter o risco de ter o câncer da idade, que é o mais comum, que não tem nada a ver com a hereditariedade. Junto com a idade, hoje a gente tem os fatores comportamentais. O estilo de vida, talvez, vamos falar em estilo de vida todo o conjunto, certo? Então, vamos alimentação, o estilo alimentar, o nosso padrão de atividade física, as pessoas sedentárias, e dois hábitos muito ruins, o cigarro e a bebida alcoólica. Então, as mulheres, a partir dos 40 anos em especial, deveriam beber socialmente, e olhe lá, mas doutor Fabrício, mas daí não pode beber um vinhozinho de vez em quando? Pode. Mas a gente sabe hoje que o consumo de álcool, infelizmente, está ligado ao risco para o câncer de mama, do mesmo jeito que o cigarro, do mesmo jeito que o diabetes e do mesmo jeito que a obesidade, que talvez esse seja um grande problema de saúde pública, né? Se a gente olha as populações dos países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, né, onde hoje quase metade da população está muito acima do peso, é alarmante, tanto que lá a incidência de câncer de mama é muito mais alta que a nossa. Mas, infelizmente, nas nossas regiões mais desenvolvidas do nosso país, e vamos levar em conta a região que a gente vive, que é a região sul, que a gente tem um bom padrão de vida, especialmente em relação ao resto do país, a gente, infelizmente, está vendo cada vez mais as pessoas ficando cada vez mais pesadas. E sem fazer atividade física. Então, esses são os principais fatores. Esses fatores são muito importantes, né, das pessoas perceberem, ouvirem, né, e ficarem atentas. Para essa questão de avaliação genética nos familiares, né, de descendência,
Acho que seria legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Assim, a gente passou por isso na família. Eu tenho uma tia, minha mãe pertencia a uma família de 10 filhos ao todos, e 6 desses filhos eram mulheres. 2 delas, ela e a irmã, tiveram câncer de mama aos 40 anos. A minha tia faleceu mais ou menos em torno de 5 anos, e a minha mãe teve uma sobrevida bem maior, 16 anos ao todo. A gente não sabe o estadiamento e a classificação da doença que a minha tia fez, e tampouco tivemos oportunidade de fazer mapeamento genético para minha mãe e para essa minha tia. Mas uma outra irmã dela fez, e eu fiz recentemente. Eu voltei do pós-doc com essa determinação. Eu disse, não, eu preciso saber, justamente porque eu estou com 47 anos, e os sintomas da menopausa, né, o climatério, estão acontecendo, e aí a gente precisava tomar essa decisão. Então, uma pergunta importante que pode ser também, minha e também de muitas mulheres, quando a gente tem esse padrão, né? Então, assim, meu exame genético veio negativo, dessa minha tia também veio negativo, não foi identificado nenhum gene, e a gente não tem, né, o mapeamento da minha mãe e da irmã dela, que faleceu em decorrência do câncer de mama. Quão segura a gente pode ficar, tanto eu, as minhas primas, né, as outras irmãs da minha mãe, em fazer reposição hormonal no climatério ou na menopausa? Qual a recomendação de um mastologista? Porque a gente encontra, infelizmente, informações diversas, né? Eu já fui em vários ginecologistas e mastologistas também, e fica assim, você que decide, a gente decide junto, mas como é que a gente pode tranquilizar essas mulheres, né? Bom, são muitas informações, tá? Vamos tentar organizar. A primeira coisa com relação ao teste genético é o seguinte: quando a gente tem uma família que pode pertencer a uma família com mutação genética, não são todos que vão herdar a mutação, né? Então, apesar da mãe ter tido, nós podemos ter testado uma das tias que não herdou a mutação, então esse teste para ela serviu como um teste negativo. Tu pode ser uma pessoa que, apesar da tua mãe ter tido a mutação, tu pode não ter herdado a mutação, e também ser uma pessoa de baixo risco para câncer de mama. Então, a gente tem que se basear naquilo que a gente tem, né? Porque a medicina ela é feita daquilo que a gente tem no momento. Considerando que tu já fizeste um teste e ele deu negativo, teoricamente tu seria considerado uma paciente de risco baixo. Veja só. Entre aspas. Por que isso, doutor Fabrício? Porque a gente sabe que daqueles 10% que eu falei, que são famílias que podem, pelo histórico, ter uma mutação genética familiar, a gente só consegue identificar a alteração nos testes laboratoriais em 5% dos casos. Os 5% restantes, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A gente não sabe se tem uma mutação que a gente ainda não sabe, não conhece, não descobriu, ou se a pessoa realmente não tem uma mutação genética, entende? Então, o teu teste dar negativo é um alívio, porém, ele não é 100% seguro de que tu também não tenha algo que a gente ainda não descobriu com os testes que a gente tem hoje. Mas até prova em contrário, a gente tem que pensar que não. Tem que pensar que o teu teste deu negativo diante daquilo que a gente tem hoje como conhecimento. Bom, diante disso, teoricamente, te considerando uma paciente de baixo risco, como qualquer outra que não tem nenhum histórico familiar, a gente poderia discutir a reposição hormonal. O problema é enfrentar a barreira que o próprio paciente vai ter de dizer assim, mas doutor Fabrício, o senhor tem certeza? Essa pergunta que tu fizeste, né? As pessoas fazem com frequência pra gente, né? Assim, doutor Fabrício, mas daí tem certeza que eu não vou ter um câncer de mama? Não temos. Infelizmente, nós não temos essa certeza. Será que eu não estou nos 5% que talvez a minha família possa ter uma mutação que nós ainda não conhecemos? Talvez sim. Só que a gente não pode ficar pensando em todas as opções válidas, porque senão a gente não vive a vida, certo? Eu sou um mastologista que tem uma cabeça muito aberta com relação à reposição hormonal. Porque a gente, às vezes, se preocupa excessivamente com a mama e esquece todas as outras coisas da qualidade de vida da mulher, né? Perfeito. E a mulher não é só a mama, né? A mulher não é só a mama. Tem o seu convívio familiar, a sua intimidade com o seu companheiro, tem o seu convívio social, tem o seu convívio profissional, e só a mulher que entra na menopausa e tem muitos sintomas vai entender o que eu estou falando quando chegar, ou quem não chegou, quando chegar, vai entender o quanto é ruim a qualidade de vida pensando
nisso. Então, assim, pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama, que não seja o de origem hereditária, a maioria pode discutir a reposição hormonal com muita tranquilidade. Mas, doutor Fabrício, mas e o risco? O risco existe. Mas veja que se a gente levar em conta só a mama, então a gente não vai poder fazer mais nada, né? A gente não vai fazer nada. Mas a mulher não é só a mama, então a gente tem que pensar no conjunto, no contexto inteiro do quanto a mulher é. Vamos lá. A reposição hormonal vai diminuir a chance de Alzheimer e doença degenerativa cerebral da idade. A reposição hormonal diminui o risco de câncer de ovário e de câncer de intestino. Que também é bem alta incidência, né? Também, sim, o câncer de intestino é o segundo. É câncer de mama seguido do câncer de intestino. É o segundo mais frequente nas mulheres. A reposição hormonal tem uma interferência na qualidade de vida, na cognição, no ritmo do trabalho. A reposição hormonal tem uma série de benefícios na intimidade. Quantas mulheres pedem, né, a sua intimidade com seu companheiro? Isso vai gerar, inclusive, problemas de relacionamento em muitos casais. Então, veja que a gente tem que pensar numa série de coisas que são importantes no contexto da mulher. Eu sempre converso com as minhas pacientes da seguinte forma: o que incomoda mais? Porque tem algumas pessoas que o risco do câncer é tão significativo na cabeça dessa pessoa que ela não vai conseguir tomar a reposição hormonal, porque ela vai ficar tão abalada emocionalmente ou tão mexida emocionalmente que ela não vai conseguir fazer a reposição hormonal. Ao passo que tem outras pessoas que dizem assim: realmente, doutor Fabrício, eu vou ter uma qualidade de vida muito ruim nesse momento, tudo desabando, eu mesmo não consigo nem entender tudo isso que está acontecendo, meu humor, o meu ritmo, tudo que está acontecendo ao meu redor, e eu não vou fazer a reposição hormonal, porque talvez um dia pode ser que eu venha a ter câncer de mama. Pode ser que tenha, mesmo sem a reposição hormonal. Vamos fazer uma comparação para vocês terem uma ideia. Eu falei no começo que 6% das mulheres podem ter câncer de mama, as mulheres de baixo risco, né? Vamos falar para a maioria sempre, né? 6% das mulheres brasileiras podem ter câncer de mama, daquelas que chegarem aos 75 anos de idade. Quando a gente faz reposição hormonal, a gente aumenta esse risco em 3%. É 3% sobre esses 6%, certo? Olha, então, que informação bacana. É um aumento muito pequeno em relação ao todo do número de casos, certo? Certo. A obesidade na pós-menopausa, ela dá um aumento de 25% no risco da mulher ter câncer de mama na pós-menopausa. Então, veja só, 3 a 4% com a reposição hormonal. Só que se ela estiver obesa quando ela chegar na menopausa, ela tem 25% a mais de chance de ter um câncer de mama só pela obesidade, sem reposição hormonal. E a gente não tem nenhum tipo de cuidado quando a pessoa vem conversar conosco, da gente dizer, ou a maioria dos médicos não está preocupada, ou tem pouco tempo para conversar com o seu paciente para dizer assim: a senhora está fazendo atividade física? A senhora está cuidando da sua dieta? A senhora tirou os alimentos inflamatórios da sua vida que estão relacionados com câncer de mama? Então, a gente fica preocupado em não dar reposição hormonal para as mulheres que precisam, por um aumento de 3 a 4% sobre os 6%, então é um aumento muito pequeno, e às vezes a gente esquece que aquela mulher que está obesa, ela tem um risco absurdamente alto de ter câncer de mama, especialmente se ela beber, especialmente se ela fumar, especialmente se ela não fizer atividade física. Então, a gente tem que cuidar com as coisas que a gente está fazendo, entende? Então, é muito comum o médico ter medo de dar a reposição hormonal para não ser acusado depois de ter feito alguma coisa errada, entendeu? Então, a gente tem que conversar com o paciente. Tem muitas coisas hoje que são de decisão do próprio paciente, né? Fazer atividade física, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. O corpo é um patrimônio que o Papai do Céu deu pra gente. Ninguém está preocupado com a forma, com o shape, a pessoa tem que ser saradinha, 3% de gordura. Não é isso. As pessoas não entendem. Quando a gente pede pro paciente fazer atividade física, às vezes ele está preocupado. A primeira coisa que vem na cabeça dele é o fisiculturista, né? É aquela pessoa bombadona. E não é isso que a gente quer que a pessoa não fique parada, porque ficar parado estraga tudo, não é só a mama, estraga tudo, todo o resto cardiovascular, o sistema nervoso central, o nosso rim, o nosso fígado, todos vão adoecendo com a falta de atividade física, com o ganho de peso. É o autocuidado, né?
E essa parte é uma parte importante que está nas nossas mãos, é a nossa responsabilidade. O problema é que às vezes a gente transfere isso para alguém, menos para a gente mesmo, né? Rotineiramente eu pergunto para as minhas pacientes, está fazendo atividade física? Não, doutor. Por quê? Porque eu trabalho muito. Eu disse, eu trabalho também. Eu trabalho 11 horas por dia, quase 12, e vou à academia 4 vezes por semana, no mínimo. A minha esposa está aqui do ladinho, ela pode confirmar. Então, preguiça é aquela história de quanto menos tempo a gente tem, menos a gente faz, né? Então, escolha, né? É a responsabilidade da gente. Doutor, pela tua experiência de dentro do consultório, né? E como é que a gente sabe que a rede de apoio é muito importante? A gente fala de família, fala de companheiros e companheiras. Qual que é a reação que o senhor vê dentro do seu consultório dos companheiros e companheiras, as pessoas que acompanham esses pacientes, tanto no diagnóstico positivo quanto durante o tratamento? O diagnóstico do câncer é quase como similar a um luto, né? Afeta todo mundo. Afeta a pessoa que tem o câncer e afeta todo mundo que está ao redor. Graças a Deus, hoje em dia, a maior parte das vezes o que eu vejo é um acolhimento da família completo, né? Marido, filhos, muita gente hoje indo nos consultórios junto com a sua mãe ou com o marido junto com a sua companheira e compartilhando e participando do tratamento. Esse acolhimento familiar é muito, muito importante, né? Essa rede de proteção. E eu digo rede de proteção porque, infelizmente, tem uma coisa muito ruim quando a pessoa tem câncer, que a gente tem que proteger as pessoas, né? A família está protegendo, a paciente está tentando achar energia para superar aquela fase difícil, para aquele choque do diagnóstico, e volta e meia ela se encontra com alguém que começa a falar coisas ruins, né? É muito comum a vizinha da frente, a comadre de 3 quarteirões para baixo, vir contar todas as tragédias que ela já viu na vida dela, ao invés de dizer assim, ó, tá aqui o meu ombro e eu vim te apoiar e vou te ajudar, o que tu precisar eu tô aqui. Isso é a família que vai fazer. E, infelizmente, a gente tem poucos amigos que fazem isso também. E, muito frequentemente, a gente vê um grupo grande de pessoas que não é capaz de ter nenhum tipo de sentimento pela pessoa que está passando por aquele momento difícil e vai contar tragédia para aquela pessoa, desestruturando ela e a família emocionalmente. Uma coisa muito desagradável, né? Então, eu tento proteger meus pacientes disso também. Eu quase sempre peço para que eles só conversem com quem precisa. Não fiquem dando satisfação para as outras pessoas, porque esse é um momento de intimidade. Ah, doutor Fabrício, mas daí eu vou ter que ser mal educado com algumas pessoas. Sinto muito. Não é mal educado, porque se a gente pensar que uma pessoa que é capaz de vir ao teu lado para contar tragédias no momento em que tu está precisando de apoio, ao invés de te dar o apoio, talvez essa pessoa não seja realmente amiga, né? Então a gente não tem que parar para ouvir esse tipo de coisa. Então a família, o círculo familiar, eu acho que hoje é o, vamos dizer assim, o grande apoio que a pessoa precisa para superar essa fase difícil que é o câncer. Eu já vi maridos que foram embora, sabe? Eu já vi. O cara pegar a malinha e ir embora. Mas são poucos, né? Graças a Deus, a maioria não. A maioria é companheiro e a família também vai dar todo o suporte que é necessário. Obrigada. Como é bom lhe ouvir falar isso, porque, né, a gente que já viveu essa história por muitos anos, né? Nossa, como diz a Fernanda, passou um filme aqui, então, assim, muitas histórias de pessoas que às vezes até estavam tentando ajudar, mas por não estar com essa sensibilidade desenvolvida, acabaram piorando a situação, né? Então, é aquela coisa que às vezes a gente vê, né, na internet, não sei o que falar, então é melhor não falar nada. Às vezes só ouvir, né? Eu fico pensando, ouvir a pessoa, como é que você está se sentindo? Eu vou te colocar nas minhas orações e contar histórias inspiradoras, né? Eu conto muito da história da minha mãe que está aí vendendo saúde hoje, que ela está mais saudável, né? E com mais vida do que eu. E eu olho para ela hoje se cuidando tanto, doutor, eu penso, meu Deus, se ela pode ir 5 vezes por semana para academia, por que eu com 41 não posso, né? É um exemplo de vida. Perfeito. E essa parte emocional, né? Como hoje a gente sabe que o emocional na vida da gente é tudo. E acredito, né, doutor Fabrício, que no consultório o senhor consegue ver muito bem, distinguir essa diferença, né? De uma paciente que chega até ali, muitas vezes derrotada, porque cada um tem uma forma de lidar, né, com os problemas, com as frustrações. E outra pessoa já chega confiante, ó, o problema está aqui,
mas eu tenho a minha rede de apoio, eu vou seguir os tratamentos, eu vou sair dessa. Né? Hoje a gente sabe que o emocional influencia muito, né, nos tratamentos. O senhor tem alguma experiência interessante que o senhor vivenciou aí no consultório para contar para a gente de quanto o emocional influencia no desenvolvimento do tratamento? É fundamental, né? Como a gente aceita a doença, né? E isso que tu falaste é muito importante, porque cada pessoa teve uma formação, cada pessoa teve uma educação, cada pessoa tem uma personalidade própria, né? E a gente tem que, a gente que lida com câncer, a gente tem que tentar lidar com cada pessoa com as suas características também. Então, algumas pessoas a gente pode ser mais expansivo, outras a gente tem que ser um pouquinho mais restrito no que a gente fala, algumas pessoas a gente pode ser bem franco na forma de falar, porque essa pessoa vai interpretar as coisas da forma correta, e outras a gente não esconde, não mente nada de ninguém, mas a gente fala de forma diferente para aquela pessoa que a gente sabe que emocionalmente pode interpretar as coisas de um jeito diferente. Então, no consultório a gente vê isso todos os dias, com todas essas diferenças. Pessoas que negam, que levam às vezes 2, 3, 4 semanas até entenderem o que estão passando, que passam uma primeira fase do tratamento recusando ou revoltadas com tudo, querendo saber por que eu tive, por que eu fui eu que, por que eu tenho que passar por essa experiência, e outras que, doutor, o que eu tenho que fazer? É só o que a pessoa precisa. É a orientação para dizer assim, agora é isso, agora é aquilo, agora é aquele outro. E a pessoa vai enfrentar. Então, as personalidades diferentes são muito significativas e a gente vê essas diferenças todos os dias no consultório. O que a gente tenta fazer como médico é mostrar para a pessoa aquela conversa lá do começo, né? Que, em princípio, o diagnóstico não é uma sentença de morte. Infelizmente, o que uma boa parte não, todas as pessoas gostariam de saber é de uma informação que nós não temos hoje, nós médicos não temos. Doutor Fabrício, mesmo aquela pessoa que a gente tem a maior chance de cura, que o senhor falou lá no começo, 95% de chance de cura porque tem um tumor de 5 milímetros e que ela tem uma chance maravilhosa de ficar curada, ainda assim a doença pode reaparecer lá na frente na forma de metástase em 5% dos casos. Qual é o grande problema hoje? É que a gente não sabe em quem a doença vai voltar e vai reaparecer lá na frente na forma de metástase. Então, eu tento não comentar muito sobre isso com os pacientes. Eu tento não ficar focado na chance que a pessoa tem de ficar curada ou na chance que a doença tem de voltar, mas sim da pessoa enfrentar a doença com o máximo de energia que ela puder. E a partir do momento do diagnóstico, eu tento botar na cabeça das pessoas que elas têm que viver cada dia como se fosse um presentinho novo do Papai do Céu. Na realidade, os orientais... Um dia por vez. Isso. Os orientais são sábios, né? Eles falam pra gente que, assim, ó, excesso de futuro na cabeça da gente gera extrema ansiedade e excesso de passado na cabeça da gente gera extrema depressão. Então, a gente ocidental, a gente tende a adivinhar muito, a querer adivinhar muito, a saber tudo que pode, talvez um dia acontecer lá na frente. E eu tento mostrar para as pessoas que a hora que ela tem o diagnóstico do câncer, primeiro é fazer a parte do tratamento médico completo e depois voltar a viver, porque se amanhã a doença reaparecer, eu vou viver até onde eu pude, com a máxima energia que eu pude, da melhor forma que eu pude, que eu acho que é isso que é o importante. E, doutor Fabrício, não é por acaso que você é o nosso convidado, né? A Fernanda trouxe para a gente, né, um compartilhar, uma bagagem assim, extremamente interessante, amorosa, esse olhar muito humano, né, com relação ao diagnóstico, ao paciente. E a minha irmã, ela é enfermeira oncológica. Ela trabalha numa clínica de quimioterapia e é responsável pela quimioterapia. E eu vejo o quanto, como ela conduz as coisas durante as químios, né, essa relação com os pacientes, como é importante o amor e o carinho e a diferença que a forma como ela lida com isso traz para a vida daquele paciente que está em tratamento. E ela relata casos de pessoas ali, porque ela está nessa área desde formada, então já tem 20 anos, né? Tem pacientes lá que estão cuidando há mais de 20 anos, e essa humanização, esse olhar, né, para a pessoa de uma forma diferenciada, que nós sabemos que você, como profissional, tem, faz diferença na vida das pessoas.
que hoje, infelizmente, a gente vê muitos médicos, né, muitos profissionais, que parece que perderam um pouco, né, essa coisa da essência, de olhar o outro como outro ser humano, né, extremamente técnico, não que o técnico não seja importante, né, porque se não fosse o conhecimento, o senhor não estaria nessa posição, né, de médico, mas essa humanização de olhar, de lidar, né, de conduzir o tratamento é extremamente importante. A gente fica feliz, né, de saber que existem profissionais como você, que faz a diferença, né, na vida dos pacientes. Verdade, verdade. Faço minhas as palavras da Juliana. Muito bom me ouvir falar sobre tudo isso. É difícil não separar as coisas, doutora, assim, que nem a Kate falou, assim, eu fui agora lá no seu consultório do lado da minha mãe e com o diagnóstico ali, e ela não acreditava no que estava escrito no papel, no que o senhor ela não conseguia nem ouvir o que o senhor estava falando, ela estava fora do ar. Sim, fica surda, né? É bem isso, Fê. A gente e aí eu fica, lembro que ele pegou um papelzinho, explicou, câncer de mama do que tal, explicou da onde que vinha, como é que como a Ju falou, assim, muito humano. E a própria Ju me ensinou que eu tive a oportunidade de maternar a minha mãe, e cuidei dela e cuido, e foi muito bonito ressignificar tudo isso também. Parabéns, doutora, assim, porque acho que a Ju falou muito bem na humanização do tratamento, e a gente sabe que como é difícil passar por isso, e eu sei que tem pessoas que estão escutando a gente aqui, que estão passando por isso também, que alguns familiares estão passando, então que se sintam confortados e representados aqui nas nossas falas de alguma forma, né? Eu fico pensando naquelas aquicultoras, naquelas agricultoras, até mesmo pescadoras, que estão fora dos grandes centros, aonde que elas podem buscar mais informações, não só sobre o câncer de mama, mas também sobre outros cânceres, como colo de útero também, onde que elas podem buscar prevenção e mais informações sobre essas doenças que acometem as mulheres? Hoje nós temos um site nacional muito bom, que é o do INCA, né? Que oferece as informações muito valiosas para as mulheres, né? No site das entidades médicas que nós temos disponíveis, sempre tem um ícone para leigos, né? Vamos chamar de leigos as pessoas não médicas, né? Que são muito ricos em informações. Infelizmente, no nosso país, nós temos uma pequena diferença. Vou falar da minha área especificamente, que é rastreamento para câncer de mama, que deveria começar a partir dos 40 anos. Nós temos uma medicina aqui no nosso país que segue muito a medicina americana, né? O modelo americano de medicina. E nós temos uma recomendação de começar a fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, para pessoas que não têm nenhum histórico familiar, certo? A história muda para pessoas com histórico familiar de parentes de primeiro grau e a gente começaria 10 anos antes do familiar mais jovem. Então, se teve o câncer, doutora, minha mãe teve câncer com 42 anos, com 32 nós começamos a rastrear. O problema é que no nosso Ministério, o Ministério da Saúde, o nosso sistema público, ele não consegue atingir todo mundo com a mesma qualidade. Não tem, a gente tem que falar que é um sistema que a ideia é muito boa, de oferecer tudo para todos, mas infelizmente a gente sabe que a realidade prática não é verdadeira, né? Então, o que acontece? Eles recomendaram, a recomendação oficial hoje do Ministério da Saúde é que se faça mamografia a partir dos 50 anos e bianualmente. Bianualmente não é até o maior problema, porque alguns países europeus fazem a mamografia normalmente a cada 2 anos e não anualmente, mas não começar aos 50 anos. A nossa estatística, nós somos o país do planeta, existe uma estatística nacional em que nós somos o país com a maior quantidade de mulheres abaixo dos 50 anos, proporcionalmente com câncer de mama no planeta, que atinge quase 30% do total de casos. Existem alguns países na Europa em que aproximadamente só 20% são abaixo dos 50 anos. Então, a gente até toleraria, vamos dizer assim, começar a mamografia a partir dos 50 anos. Mas no nosso país, não, quase 30% dos casos de câncer de mama estão entre 40 e 50 anos de idade. Então, se a gente deixar de fazer mamografia antes dos 50, nessa fase, a gente vai deixar 30% das mulheres fora do rastreamento. Então, a gente tem o site do INCA, que era para ser um site riquíssimo, o site das sociedades médicas são melhores, porque eles realmente têm a informação sem esse viés, eu vou usar essa palavra que talvez não seja mais adequada, mas assim, esse viés da parte financeira e de como atingir toda a população como um todo, que daí é óbvio que tem que pensar em custos, né? Então, começar aos 50 anos vai favorecer a maior parte das pessoas, mas se a gente puder, a idade ideal é começar aos 40 anos.
E aí, nesse sentido, doutor, essa mulher que não está próxima, né, dos centros e que também não tem tanto acesso, o autoexame e o se observar passa a ser ainda mais importante, né? Muito. Aí, nessa situação, naquela mulher que está longe do acesso cotidiano que a gente tem nas cidades, qualquer percepção daquilo que esteja fora do seu normal e que persiste deve ser avaliado pelo médico. Então, o mínimo seria para nós, da nossa parte, o autoexame, né? Se a gente vai na literatura médica, as informações são de que o autoexame não serve, não presta, não seria bom. Na realidade, não é bem isso. É que o autoexame é pior do que o exame de rastreamento, certo? Então, quando a gente fala em exame de rastreamento, o exame de rastreamento, que é a mamografia todo ano, a partir dos 40, ela tem uma possibilidade de reduzir entre 30% a 32% o risco da gente morrer do câncer de mama por causa do diagnóstico precoce. Mas, doutor Fabrício, mas aí se a gente descobre o câncer no toque, a gente não está fazendo necessariamente o diagnóstico mais precoce que a gente gostaria. Sim. Se a gente estuda os trabalhos em geral, eles dizem que o autoexame teria um impacto em termos de redução de mortalidade de 15%. Não é desprezível, então a gente não pode dizer que ele seria de todo ruim. Então ele é ruim se a pessoa tivesse acesso à mamografia, porque daí comparando com a mamografia, o impacto seria metade do que a mamografia seria capaz de oferecer, certo? Entendi. Mas em regiões onde as pessoas não têm acesso, o autoexame é a alternativa que a gente tem. Então, o que a gente deveria fazer é estimular essas mulheres a se conhecerem, especialmente a mama, e qualquer coisa que ela perceba clinicamente diferente e persistente na sua mama, ela deva procurar o sistema de saúde para ser atendida. Perfeito. Agora, ouvindo o doutor Fabrício, eu me lembrei das mulheres indígenas. Né? O senhor sabe se tem estatística para incidência de câncer de mama nessa população? Porque elas também vivem da pesca, né? Principalmente esses mais isolados. Como que é feito? Não é feito. Nós não temos a estatística real do que acontece nessa população, mas a gente imagina que não deva ser das melhores, né? Porque se são pessoas longe do acesso médico e tecnológico que a gente tem hoje, provavelmente são pessoas que só vão procurar assistência médica quando tiverem uma manifestação clínica significativa, a começar pela distância também, né? E falando especialmente da população indígena, né? Algumas populações indígenas são muito isoladas, né? Então, essas talvez ainda seja uma situação pior. Mas não existe uma estatística específica para isso, que eu conheça, pelo menos. Uma outra coisa que me vem na mente, assim, partindo do princípio que a mulher seja uma mulher urbana, né, vamos dizer assim, mais parecida com a gente que está aqui, que descobre o diagnóstico de câncer de mama, a gente vê normalmente dois perfis, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Aquele perfil que precisa, vamos dizer assim, ou que prefere ficar reclusa e entra em atestado, que pode também, né, que tem um emprego fixo, SLT ou funcionária pública, enfim, e aquele perfil que não, eu tenho que trabalhar, né, vou fazer meu tratamento e vou continuar trabalhando. Como que se dá a recomendação médica para isso, assim? Então, qual é o olhar do médico para essa mulher que quer continuar trabalhando e vai fazer o seu tratamento, ou aquela que prefere ficar ausente, né, dar um pause no trabalho para poder se tratar? Como que o senhor vê isso no seu consultório, na sua prática diária? Então, assim, em teoria, a pessoa poderia trabalhar normalmente na dependência dos efeitos colaterais que ela teria do tratamento, certo? Então, hoje, com os tratamentos modernos que a gente tem e com a preparação para as quimioterapias que são oferecidas hoje, com a forma de aplicar a quimioterapia, uma parte importante dos pacientes tolera a quimioterapia muito bem, realmente, com poucos efeitos colaterais. Existe uma parcela que vai ter efeitos colaterais significativos, essas pessoas obrigatoriamente deveriam ficar afastadas. Mas a maioria das pessoas poderia trabalhar. Só que nós temos vamos dizer assim, hoje o que eu observo, eu vou falar o que eu observo, certo? Isso não está em lugar nenhum. Vou falar o que eu observo. A maior parte das empresas prefere afastar o seu funcionário quando esse funcionário tem o vínculo empregatício por uma razão. A nossa legislação trabalhista, ela coloca sobre os ombros do empregador
quase todas as responsabilidades sobre o que acontecer em qualquer momento desse período do tratamento, certo? Então, o que acontece? O empregador, ele avalia e diz assim, bom, se ela trabalhar, mas se acontecer qualquer coisa que depois, amanhã ou depois eu possa ser responsabilizado legalmente, eu vou preferir que ela fique afastada e eu coloco uma pessoa no lugar dela temporariamente até que ela possa voltar. Eu acho isso ruim, porque a cabeça seria muito melhor se ela continuasse as suas atividades, certo? A pessoa que não tem atividade fixa, ou vamos dizer assim, com carteira, essa pessoa ela vai continuar trabalhando, e a gente observa isso com alguma frequência. Doutor, eu sou cabeleireira e eu tenho meu salão. Ela continua trabalhando. 2, 3 dias o meu cabelo, o meu efeito colateral está ruim. Ela para naqueles 2, 3 dias, mas imediatamente ela continua trabalhando. Então, à medida que o tratamento vai passando, ela vai enfrentando, porque é a única alternativa que ela tem. O que a gente vê, na maior parte dos casos, então, quando a pessoa tem um emprego fixo, é que os empregadores preferem que a pessoa fique afastada durante o trabalho. Durante o tratamento. É uma informação interessante. São vários olhares, né? Tem esse olhar do empregador é uma novidade, assim, para mim. Mas eu estava pensando mais do ponto de vista da mulher, para ela encontrar a sua saúde mental, vamos dizer assim, né? Que muitas delas vão encontrar a força necessária para enfrentar o tratamento trabalhando, e outras vão encontrar a força necessária ficando reclusa. E que as duas situações são importantes e está tudo bem, vamos dizer assim, né? Se ela tiver o poder de escolha, né? Creio eu que o ambiente, se ela conseguisse trabalhar realmente, se conseguisse socialmente, continuar integrada socialmente, seria muito melhor. Mas, infelizmente, aquela parte que eu falei ali também, das pessoas que às vezes vêm sem maldade, mas às vezes acabam interagindo de forma não tão adequada, vamos usar essa palavra, acabam vindo do ambiente do trabalho, e algumas pessoas acabam preferindo sair. Mas se a gente tivesse um ambiente do trabalho também acolhedor, se essas pessoas fossem preparadas para dizer assim, bom, temos uma colega no nosso meio que está enfrentando uma dificuldade, mas ela vai continuar trabalhando, nós vamos dar toda a rede de apoio, o que precisar, vamos ajudar, eu acho que seria muito melhor. Mas é uma opinião pessoal, né? Mas o que a gente observa é isso que eu falei. Nossa, e ouvindo vocês aqui, e a gente vê a importância do não julgamento, né? Respeitando cada mulher no seu processo, né? Na sua história, na sua forma de encarar todas as dores que cada um administra de uma forma. E acho que o senhor vê muito isso no consultório. Sim. Né? De exposição, expor ou não expor, né? O ônus e o bônus, né? Da atitude tomada, isso tem que ser muito consciente. Cada pessoa tem o seu luto, né? Cada pessoa tem o seu entendimento, cada pessoa reage do seu jeito. E o que tu falaste agora é fundamental. As pessoas têm que entender que cada pessoa tem o seu jeito de ser e nós não temos que interferir nisso. Se nós queremos ajudar, a ajuda é com o apoio. O apoio é dizer assim, tá precisando de alguma coisa? Se estiver, eu estou aqui, no telefone, pode passar na minha casa, pode me convidar para conversar, pode ligar, qualquer coisa. Isso é que é apoio. O resto não faz parte do que deveria ser correto. Se a pessoa quer se expor na internet, se ela se sente bem assim, é com ela. Se a pessoa mais reclusa, é com ela. Eu acho que como amigo ou como familiar, o papel que nós deveríamos desempenhar é de dar o apoio, de estar ali do lado e dizer assim, qualquer coisa que tu precisar, eu vou estar junto. E seja o que precisar, estarei aqui para te apoiar. E não ficar julgando ou criticando, seja lá o que for, né? Como tu acabaste de dizer, realmente, né? Às vezes eu não sabia o que falar para minha mãe e eu olhava para ela bem dentro do olho. Como é que tu tá se sentindo? O que tu queres fazer? E só de ela desabafar, só de ela saber que eu estava ali do lado, já era um conforto, porque às vezes nessa situação, doutor e meninas, a gente não sabe o que falar, né? Porque às vezes a gente quer ajudar e não está ajudando, mas só de colocar a pessoa, né, acho que no principal ali, como é que você está se sentindo? Como é que eu posso te ajudar hoje? O que você quer fazer hoje? Porque eu imagino que seja uma montanha-russa de emoções, né? Então hoje a pessoa está pensando numa coisa, amanhã ela já vai digerindo, já vai enxergar de outra forma. E tudo bem, a gente tem que estar ali do lado para dar o suporte, para proteger, como você falou, para confortar e acolher, né? É comum na primeira consulta, que é aquela consulta, na consulta do retorno da biópsia, quando a gente vai dar o diagnóstico, e é muito comum
alguns meses depois eu acabo perguntando para alguns dos meus pacientes, ou eles falam espontaneamente, e a pessoa diz assim, doutor, aquele dia do diagnóstico, quando o senhor falou a palavra câncer, assim, parece que fechou uma coisa assim, daí eu não enxergava mais, só enxergava os seus olhos, e eu não vi, o senhor ficou meia hora falando, tentando me explicar o que estava acontecendo, mas eu cheguei em casa, a minha filha, o meu filho, o meu pai, o meu marido, alguém perguntou, eu disse assim, eu não sei de nada, eu só sei que eu tô com câncer. E depois quando eu voltei na consulta, que nós fomos discutir o tratamento, que nós fomos escolher qual é a forma correta de tratar, qual é a modalidade que a gente ia ter que enfrentar, é que eu já estava com a cabeça um pouco mais fria, daí eu consegui ouvir com uma certa atenção. E esse processo leva meses e para algumas pessoas até um pouco mais de ano, para que a pessoa entre nessa situação nova que ela enfrentou e entenda todo o processo, que é um processo de aceitação. A pessoa teve um câncer, que a gente não sabe explicar por que ela teve, nem qual foi a razão exata que ele se desenvolveu, teve que enfrentar tudo assim, e o tratamento é instantâneo, né? Então a gente não tem muito tempo para pensar, não é uma coisa que a gente pode dizer assim, ó, vamos esperar uns 6 meses, a senhora vai para casa, pensa o que a senhora quer fazer e volta para depois, quando a senhora estiver legal. Não. Numa semana a gente diz que tem que fazer a biópsia, na outra a gente dá o resultado da biópsia, e na outra tem que estar fazendo o tratamento. E aí a pessoa está assim, ela está olhando para a gente assim, e às vezes a gente percebe que a pessoa ainda não entendeu bem o que está acontecendo. Então é um processo que a gente tem que acompanhar, e que quem enfrentou com a mãe, como vocês, né? Sim, eu tô rindo vocês aqui, devem ter doutor, mas é de experimentado nervoso, né? Eu tô rindo de nervoso de saber que vocês, como médico, percebem isso, porque, né, passou um filme, bem isso. A minha mãe só dizia, tá, o que eu tenho que fazer? E eu acabei sendo para ela, eu, meu irmão, meu pai também, mas eu fiquei bastante próxima dela, essa parte racional, né? Então, de ler o exame, de organizar, de levar, de acompanhar, de estar do lado, de pensar no lanche, de pensar no estacionamento. E eu lembro da minha mãe contando que é tudo muito rápido, né? Bem isso, uma semana você descobre, na outra você opera, na outra você já está com dreno, né? Quando é sério, né? Quando tem que tirar muita coisa, aquela coisa toda. E aí ela disse, olha, eu comecei a me entender por gente de novo depois que eu acabei as quimioterapias. Aí que eu fui tomar conta do meu ser de novo, até fazer todas as químios que ela teve que fazer, né? Então, vamos voltar 2 décadas, né, já. Aquela quimioterapia vermelha, que é bem agressiva, ela ficou bem debilitada. Então, ela falava, né? Depois que acabaram as químios, é que eu voltei a ser eu mesma. E aí, quando veio a notícia da metástase, ela já estava com uma outra mentalidade. Foi um choque também, foi mais um período ali de luto, mas foi muito diferente o comportamento dela, e ela viveu muitos anos com câncer metastásico, tendo muita qualidade de vida, que isso, né, a parceria, a gente comentou isso nos bastidores, né, a parceria com o médico é fundamental. Então, acho que esse seu olhar é tão importante, e graças a Deus a gente tem muitos outros médicos assim, e que formam bem um tripé, né? É o paciente, o médico e um dos familiares, que às vezes se reveza, para poder dar esse suporte para quem está sentindo as picadas, né? Passando pelo tratamento, né? Muito, muito Exatamente. bom. Muito bom ouvir que vocês percebem isso, né? Meninas, vocês têm mais alguma pergunta para o Dr. Fabrício? Não, estou satisfeita. Fizemos todas as perguntas. Doutor, eu queria deixar um recado aí para os nossos ouvintes, quem está passando por esse tipo de problema agora, de desafio, ou quem tem alguém na família, se o senhor quiser deixar algum recado. 2 recadinhos. O primeiro é que quem está enfrentando isso, enfrente com coragem, porque hoje nós conseguimos curar a maior parte das pessoas, graças a Deus. Doutor Fabrício, tem garantia? Não. Mas garantia a gente não tem de nada, né? É só a gente olhar liga a televisão e olha um noticiário desses trágicos de 15 minutos que a gente dá vontade da gente desligar de tanta tragédia, né? Então, as tragédias acontecem na vida da gente, as mais diversas possíveis, a gente tem que rezar para que elas não aconteçam conosco, nem com aqueles que estão próximos da gente. A gente gostaria que não acontecesse com ninguém.
nem o câncer, mas infelizmente algumas pessoas vão passar por isso, né? Mas passe com coragem, porque a maior parte das pessoas vão ficar curadas com os tratamentos. Os tratamentos são difíceis, não são fáceis, não é isso. São bem difíceis às vezes, mas eles são transitórios, eles têm data para começar e data para terminar. Então a gente tem que ser confiante, tem que estar confiante de que a gente vai vencer o câncer, né? E a outra coisa é que descobrir, talvez a mensagem do Outubro Rosa, né? Para Outubro Rosa, para que fique daqui para o Outubro Rosa. Descobrir o câncer precocemente é a coisa mais importante do tratamento. Todos os tratamentos modernos têm uma série de efeitos colaterais, os tratamentos modernos avançam significativamente nos últimos 5 anos, é incrível a quantidade de tratamentos novos que estão chegando para tratar o câncer de mama, mas nada substitui o diagnóstico precoce, porque as pessoas que fazem o diagnóstico precoce não passam por tratamentos agressivos ou tratamentos muito prolongados. Então, descobrir precocemente aumenta a chance de ficar curado e diminui a intensidade do tratamento. E isso a gente só consegue com os exames rotineiros, aquele que a mulher vai quando não está sentindo nada, aquele que tem que ir lá quando aquela dorzinha lembra de vez em quando, né? Me deu uma crise de dor na mama, eu vou lá falar com o Dr. Fabrício, ou com outro colega qualquer, né? Estou aqui só brincando, né? Mas faça o seu exame de rotina a partir dos 40 anos, é isso que salva vidas. Eu perguntei hoje para minha mãe se ela pudesse dar um recado para as pessoas que tiveram isso, ela assim, ó, otimismo e confiança no tratamento e na equipe que está assistindo. Então esse é o recado da minha mãe. Que ótimo, manda um beijo para ela. Mando sim, doutor. Ela tá bem feliz aqui que o senhor tá. E é engraçado essa sensação. Eu tô feliz e emocionada porque olha o recado que a gente está dando para tantas mulheres, né? E tantas pessoas. E a abrangência desse programa é muito grande. Então, obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tanta informação, tantos dados importantes. E acho que a gente vai fechar, então, né, Ju, com uma mensagem especial, uma mensagem positiva. Agora é contigo, Ju. Então, quando a gente nos bastidores, né, combinou como seria essa finalização, eu tive o presente de ter a incumbência de fazer o fechamento, né, do nosso programa de hoje, um programa que a gente fez com tanto amor, com tanto significado, e a mensagem que nós, né, gostaríamos de deixar para vocês é que você é a somatória do que vive e como vive. Busque o equilíbrio, tanto da mente quanto do corpo, da alma. Tenha profissionais de confiança ao seu lado, que acompanhem todo o seu processo. Pratique o autocuidado e o autoexame. Reveja seus conceitos, suas atitudes, coisas do cotidiano, do seu dia a dia, e mude quantas vezes for necessário e preciso. Seu corpo é sua morada, seu santuário, sua casa nessa existência. Cuide dele. Sinta seu corpo, converse com ele, ouça o que ele tem a te dizer. Previna-se, não só durante o Outubro Rosa, mas em todos os outros meses do ano. E o desejo da nossa equipe para você hoje é que nunca te faltem motivos para se amar e para cuidar de você. Ai, que lindo, ó. Fiquei com vontade de bater palma. Maravilhoso. Adorei. Adorei. Muito obrigada, doutor. Maravilhosa mensagem. Muito obrigada aos nossos ouvintes, obrigada a vocês todos que estão aqui nessa tela. Eu não consigo falar que eu estou muito emocionada. É autocuidado, a gente se olhar e se colocar na nossa agenda, a gente buscar os nossos médicos de confiança e se colocar em primeiro lugar na nossa vida. Muito obrigada. Então, esse foi mais um Mulheres no Aqua. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.